Olá, então sejam todos bem-vindos aí a mais um programa Segundou com o Enem, a aula de número 19, né? São questões, hoje estamos resolvendo questões aí da prova de 2016, né? Terceira aplicação da prova de 2016, né? Mais quatro questões simples, né? Que vocês poderão né, ver aí, né? Depois e possivelmente poderá talvez cair, né? Na prova do Enem esse ano, né? Então, são quatro questõezinhas aí que eu separei aqui, né? Tranquilas aqui, tá? Então, vamos a elas. Vamos lá. Então, questão número 1. Questão número 1 aí na tela para vocês, que diz o seguinte, né? O padrão internacional ISO 216 define os tamanhos de papel utilizados em todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. O formato base é uma folha retangular de papel chamada de A0, cujas dimensões são 84,1 cm e 118,9 cm. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, sempre no lado maior, obtendo os demais formatos conforme o número de dobraduras. Observe a figura. Então, a figura está aqui, ó. Tá? A figura está aqui embaixo. O A1 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio uma vez. O A2 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio duas vezes, e assim sucessivamente. Quantas folhas de tamanho A8 são obtidas a partir de uma folha A0? Então, ele quer saber do tamanho A8. Então, vamos analisar aqui, né, os dados que ele me dá. Então, ele fala que o A1 é dobrado, então, obtida pela dobra uma vez. O A2 é obtida, então, quando é dobrada duas vezes. E o A3? O A3, então, ele é obtido quando ele é dobrado, então, três. Aqui, ó. O A3 seria esse aqui, ó, né? O A3 eu dobro aqui, então eu tenho o tamanho A3, certo? Então, vamos supor aqui, eu tenho um A3 aqui, tenho um A3 aqui e o A3 aqui. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 dobras aqui, né? No caso, o A3, certo? Então, vamos lá. Vamos separar aqui os nossos dados. Vamos ver aqui, ó. Vamos analisar aqui. Ó, o A1, eu vou ter, então, uma dobra, tá? O A2, ele vai ter, como ele fala aqui, ó, dobrado duas vezes, certo? O A3, então, eu vou ter uma dobra, então, de quatro vezes, né? Dobrar, então, quatro vezes, né? E assim por diante até o A8, né? Que é o que a gente quer, certo? E aí a gente pode reparar o seguinte, tá? A gente pode reparar que isso aqui é o quê? É uma progressão geométrica, certo? Né? Porque aqui, ó, de 1 para 2, vai sempre aumentando em duas vezes, né? Vai sempre aumentando em 2. Então, a nossa razão aqui é sempre 2, certo? Separando aqui. E aí, qual é o nosso termo geral, então, da PG? Lembrando aqui o termo geral da PG, ó. Termo geral da PG, né? Que é uma progressão geométrica. Então, o termo geral da PG é o AN igual ao A1 vezes Q, que é a razão, certo? N menos 1, tá? E no caso aqui vai ser o quê? O AN, o nosso N, então, representado pelo número 8, né? Que é o tamanho da folha que a gente quer, né? O A8. O A1. O A1, no caso, então, aqui é 2, né? Que é a partir, então, da segunda folha aqui. O Q vai ser, então, que a nossa razão que é 2, tá? E aí, só de substituir aqui, ó. Então, vai ser, no lugar do AN, vai ser, então, A8
Aqui no lugar do A1 é 2 vezes a razão. Quem é a razão? É 2 N. N aqui é o que? 8, né? 8 menos 1. A 8 vai ser igual então, a 2 elevado a 2 vezes 7. 2 a 7, certo? Então, o A8, na verdade, é 2 elevado à oitava potência. 2 elevado à oitava potência vai dar quanto aí? 256. Tá certo? Então, o A8 corresponde aí a 256 dobras. 256, né? Aqui, ó. São medidas quando a gente dobra, então, 256, né? 256 dobras, né? Então, o gabarito aí, item E, certo? Tranquilo? É só a gente pensar aqui, ó. Tá sempre dobrando, né? Tá sempre dobrando aqui o tamanho. E aí, depois disso, né? Só de jogar, então, como tá sempre dobrando de tamanho, a gente joga aqui no termo geral aqui da PG. E aí a gente vai achando aqui os nossos valores que a gente quer. Se fosse A10, se fosse A20, por exemplo, tá certo? E aqui, então, tá a nossa primeira questão. Né? Bem tranquilo aí, né? Bem simples aí, né? Bem tranquilo. Compreendido? Tudo certo aí, pessoal? Vamos seguir então para a questão de número 2. Tá? Lembrando que vocês, se tiverem alguma dúvida, é só escrever aí no chat, então nos comentários, né? Dos vídeos, tá certo? Então vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2 aí na tela para você. Diz o seguinte: no início de janeiro de um determinado ano, uma família então decidiu economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles decidiram que em janeiro guardaria R$ 300 e a partir de fevereiro guardariam a cada mês 20% a mais do que no mês anterior. Qual foi o total economizado em real no primeiro semestre do ano, abandonando, por arredondamento, possíveis casas decimais nesse resultado? Então vamos lá, vamos separar aqui, ó. Então, no mês de janeiro, começou então com o valor de R$ 300, certo? E a partir de cada mês, sempre vai aumentar então 20% do mês anterior. Mês anterior, tá? Então, eles vão guardar a quantia durante o semestre, né? Cadê? Durante, então, o primeiro semestre. Então, ele quer saber o total. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos separar aqui, ó. Então, ó, mês de janeiro. Janeiro. Então, foi guardado aqui R$ 300. Tá? Para fevereiro. Fevereiro. Peraí. Aí, fevereiro. Né? Para fevereiro. Então, foi R$ 300 mais. Então, é R$ 300, né? Do que guardou, né? Então vão sempre guardar R$ 300 mais R$ 300 ah, ah, do mês do caso aumentado 20%. Então vai ser vezes 1,20, né? Porque R$ 300 correspondente ao mês anterior, né? Vezes 1,20, que é correspondente ao mês seguinte. Então esse valor aqui então, vai ser igual a R$ 360. E assim fazendo então até julho, tá certo? E aí, o que isso nos representa para nós, né? Para quem se ligou, né? Às vezes aqui, a gente percebe
E aqui, ó, ele fala que é 20% a cada mês, né? Esse 20% a cada mês nos lembra o quê? Nos lembra uma constante. E essa constante pode significar o quê? No caso aqui, pode significar uma razão, né? Então vamos botar então isso aqui é uma razão chamada Q. E esse valor chamado Q vai ser então de 1,20, né? Porque é sempre 20% maior, né? Que a gente já aprendeu isso, né? Quando é 20% maior de alguma coisa, a gente sempre vai multiplicar então por 1,20, né? Porque é crescido então dos 100%, tá certo? Então a gente vai sempre dizer isso daqui, tá? No caso então, qual é o nosso valor do A1? Nosso primeiro termo. Nosso primeiro termo não é R$300, que é o valor dado no primeiro mês. Então aqui o nosso A1 igual a R$300, certo? Tá? Eu estou separando as coisas. E ele quer saber aqui o total. O total aqui, no caso do primeiro semestre. Esse total aqui não seria a soma dos valores que foram guardados até o mês de julho? Interessante. Então, estamos aí vendo aí, então, tipo uma soma, né? Tipo uma soma. Que soma é essa? É uma soma finita. E está sempre multiplicando, certo? Então, uma soma finita de uma PG. Olha que legal. Uma soma finita de uma PG. Onde, então, temos total de termos. Total de termos igual a 6, né? Que representa, então, o semestre. Certo? Interessante. Se representa, então, o total de 6. Daí, então, a gente só vai pegar a nossa fórmula da soma finita. Como é que é a nossa fórmula da soma finita numa PG? Então, é S6 igual ao A1. A nossa vai ser, então, Q menos 1, né? Porque o Q é maior aqui. Elevado a N, Q elevado a N, sobre Q menos 1. Olha que legal. E aí vai ficar o seguinte, ó, S6, substituindo aqui os valores, deixa eu mudar aqui a cor, substituindo os valores. Para o A1, o A1 vai ser quem? O A1 vai ser 300, né, que é o nosso primeiro valor que foi depositado ali, certo? Nosso Q, então é a razão de 1,20 elevado a 6, né, que é o total daqui do N, menos 1, fecha aqui o parênteses, 120, 1,20 menos 1. E aí é só fazer a nossa conta, ó. 300. Esse valor aqui, ó, 120, 1,20 elevado a 6 vai ser 2,98, né? Que eu já fiz a conta aqui, 2,98 menos 1 sobre 0,20. Né? Fazendo a conta aqui, ó, 300 vezes 1,98 sobre 0,20. Certo? Então, esse valor, então, vai ser no total o quê? Fazendo, então, a conta. Então, meu S6. Então, vai ser 2.970 reais. Então, essa família guardou aí, durante o semestre, 2.978 reais. Gabarito item D. Legal, né? Vamos seguir, então, para a questão número 3. Tranquilo aí? Desculpem se vocês estão ouvindo barulho. Vamos para a questão aí de número 3 na tela para vocês. Questão de número 3 diz o seguinte. Na tela aí. Uma empresa pretende adquirir uma nova impressora com o objetivo de suprir
um dos seus departamentos que tem uma demanda grande por cópias. Para isso, efetuou-se uma pesquisa de mercado que resultou em 3 modelos de impressoras distintos, que diferenciam apenas pelas suas características aqui embaixo, né? Que é o custo da máquina sem cartucho, o custo do cartucho e cópias por cartucho. Para facilitar, então, a tomada de decisão, o departamento informou que sua demanda será de exatamente 50.000 cópias. Assim, deve-se adquirir a impressora A, B ou C. Então, vamos lá. Antes, vamos calcular aqui como vou definir, então, o custo total das impressões, né? Então, meu custo total eu vou definir assim, ó, custo total vai ser igual a quem? Vai ser igual aí, ó, ao custo da máquina, né? O valor da impressora, né? Valor da impressora mais N, chamar de N aqui meu número de cartuchos que eu vou utilizar para fazer então as 50.000 cópias, né? Vezes quem? Vezes o preço do cartucho, então vezes custo cartucho, certo? Então esse vai ser o valor aí, meu custo total que eu vou ter para essa máquina, né? E aí vai ser o seguinte, como é que eu vou então definir o valor aí para... Como é que eu vou saber então o total de cartuchos que eu vou utilizar então por cada impressão aí, né? No caso aqui, então meu N vai ser definido assim, ó, meu total de cartuchos, né, que é o N. Então N aqui, ó, vai ser total de cartucho, tá? E esse N vai ser definido como? Vai ser definido, ó, pelo total de cópias, pelo cópias por cartucho. Tá certo? Entendido aqui? E aí vamos mudar de tela, para ficar grande aqui. Mudando aqui a minha tela, uma tela maior aqui. Aí aqui eu vou fazer uma nova tabelinha aqui embaixo aqui, ó, só para a gente basear, né? Acrescentar aqui uma nova tabela, né? Uma nova linha aqui, que vai ser então cartucho, tá? E aí como é que eu vou fazer essa divisão? Então para A, deixa eu só mudar aqui a minha cor, para o A, né? Para A, vamos ter então que o nosso N de A vai ser igual a quem? Vai ser então 500.000, 50.000 cópias sobre 1.000 cópias. Aí eu corto os zeros aqui, então o nosso N de A vai ser igual a 50 cartuchos. Para o B. Então o N de B, 50.000 sobre 2.000, contando aqui, então vai ser 25 cartuchos. E para C, então N de C, 50.000 sobre 5.000, então cortando aqui, vai ter então 10 cartuchos. Ok? Aí vamos então calcular os nossos custos, né? O custo total, então, aqui, ó. Custo total.
custo total. Aí é só substituir aquela fórmula lá que a gente viu lá. Para A. Para A, então, vou chamar aqui, vou abreviar de CTA, né, o custo total de A. Então, vai me dar o quê? Qual o valor da impressora de A? 500 reais mais 50 vezes 80. Então, o valor da impressora, do custo da impressão de A, fazendo as contas aí, vai ser então 4.500 reais. Para B, CTB, então vai ser o quê? Vai ser 1.100, né? Mais 25 vezes 140. Então, o valor aqui total, né, fazendo as contas aqui, vai ser então de 4.600 reais. E para o C, para C, CTC, então vai ser o valor da impressora R$ 2.000 mais 10, que é o cartucho, né? Vezes 250, né? Que é o valor do cartucho. E aí, então, o nosso CTC, fazendo aqui as contas, vai ser então R$ 4.500. E aí, né, podemos ver que temos dois valores iguais, né? Então, ele pode então decidir, aqui no caso, entre a impressora A ou a impressora C, e eu descarto a impressora B, porque tem que ser o menor custo, né? Então, voltando ali, então A ou C em vez de B, então gabarito aqui, item E. Tranquilo? Podemos seguir aí então para a última questão. Última questão na tela aí para vocês. Diz o seguinte. É o mesmo modelo parecendo da questão anterior, tá? Vai dizer o seguinte. O quadro apresenta dois dados sobre viagens distintas realizadas com o mesmo veículo, né? Lembrando que é o mesmo veículo, por diferentes motoristas. Em cada viagem, o veículo foi abastecido com combustível de um preço diferente e trafegou com a velocidade média distinta, como mostra aqui o nosso quadrinho aqui, tá? Sabe-se que esse veículo tem um rendimento de 15 km por litro de combustível se trafegar com velocidade média abaixo de 75 km por hora. Já se trafegar com velocidade média entre 75 e 80 km por hora, o rendimento será de 16 km por litro de combustível. Trafegando com velocidade média entre 81 e 85 km por hora, o rendimento será de 12 km por litro de combustível. E acima dessa velocidade média, o rendimento cairá para 10 km por litro de combustível. O motorista que realizou a viagem que teve o menor custo com combustível foi de número. Então, quer saber qual foi o motorista que realizou com menor custo com combustível, tá certo? E aí vamos separar aqui os nossos dados que ele nos dá aqui, né? Vamos lá. Então, abaixo, menor que 75 km, então tem um rendimento de 15 por litro. 15 km por litro, tá? Então, estou separando aqui velocidade média por rendimento, certo? Qual é o outro dado que ele fala aqui? Entre 75 e 80
ele terá então 16 km por litro, certo? 81 e 85, ele terá então 12 km por litro. E superior a 85, né? Superior aqui, então cairá para 10 km por litro. Tá certo? Entendido isso? Só que eu preciso saber aqui o volume de combustível, né? Então, eu vou pegar aqui a fórmula do nosso rendimento, tá certo? E vou fazer, então, separar aí. Então, nosso rendimento, a gente sabe, né? Vou chamar aqui de R, que vai ser, então, a distância, né? Sobre o total de litros, né? Litros de combustível, né? Que é quilômetro por litro, né? Como diz aqui na nossa formulinha aqui, né? Na nossa unidade aqui. Tá certo? Então, eu vou fazer para cada item aqui, né? No caso, são 5, né? Então, eu vou calcular a quantidade de litros, né, de combustível aí para cada motorista, tá? Então, eu vou precisar usar a nossa outra tela. Eu separei aqui. Ops, aqui tá aqui, nossa outra tela. Então, vamos lá, ó. Mas antes, vamos definir, então, como vai ser o custo dessa viagem, né? O custo da viagem vai ser definido, então, ó, custo viagem vai ser definido, então, por quanto? Vai ser definido pelo litro, né? Volume de combustível. Então, vai ser litros, né? No caso, de combustível, né? Referente ao combustível. Vezes quem? Vezes o custo do combustível. Então, vezes o custo por litro, né? Então, esse vai ser o nosso custo da viagem aqui, né? Então, vamos lá. Vamos então calcular aqui para o A, né? Vamos fazer então agora os nossos cálculos, certo? Vamos lá, vamos lá, para o motorista 1. Para 1. Então, para o 1, né? Então, nós temos aqui o rendimento. Vamos ter que achar então o volume de combustível, né? Então, VL1. Então, nosso VL1 vai ser quem? Qual foi a distância percorrida do 1? 400 quilômetros. No caso aqui, a velocidade média mostra que é 84 quilômetros. Se é 84 quilômetros, né? Lembrando aqui, ó, 84 quilômetros. 84 quilômetros está entre 81 e 85. Então, o rendimento foi de 12 quilômetros por litro. Então, aqui é sobre 12. Tá certo? E aí, simplificando por 4, eu vou ter aqui, então, 100 sobre 3. Tá bom? E aí, o nosso custo 1. Então, nosso custo 1, então, para o motorista 1, então, custo de viagem de 1, então vai ser, ó, o valor por litro. Ali do 1 é 2,80. Então, 2,80 vezes 100 sobre 3. Tá? Eu já fiz aqui a conta. Deu 93,33. Então, esse foi o custo para o motorista 1. Para o 2. Para o 2, o VL1, né, que é o volume de combustível para o 2. A distância que ele percorreu foi de 432 quilômetros. Aqui ele fala 77, né, de velocidade média. Então, 77 está entre 75 e 80. Então, o rendimento foi de 16 quilômetros.
Então aqui eu já fiz a nossa conta aqui, dá 27 litros, né, de gasolina. Portanto, o custo da viagem 2 vai ser 2,89, né, que é o valor do combustível que o motorista 2 usou, vezes 27. Então esse valor aqui vai ser então de 78,03. Para o 3, para o 3 DL3, então vai ser quem? A distância que ele percorreu, 410 quilômetros. A velocidade média foi de 86 km por hora, então 86 é acima de 85 aqui, né? Então foi de 10 km por litro. Então aqui vai ser então 41 litros. É o volume do combustível, então o custo da viagem então foi de, para o 3 ali, o valor do combustível que ele usou foi 2,65 vezes 41. Então esse valor aqui vai ser então de 108,65. Para o 4. Para o 4, então VL4 vai ser igual a quem? A 415, né? Que é a distância que ele percorreu, 415. 74 km por hora. 74 km por hora é menor que 75. Então, é 15 aqui, né? O rendimento. E aí, esse valor aqui simplificado vai dar 83. 83 por 3, né? Multiplicado por 5. Portanto, então, o custo deu 3, né? O custo da viagem de 4. No valor aqui, 2,75. 2,75 vezes 83 ponto sobre 3. Já calculei aqui, deu 76,08. E para o último motorista, temos aqui VL5. Qual foi a distância percorrida? 405 quilômetros. 72. 72 aqui está abaixo de 75, então 15 quilômetros por rendimento. Então, sobre 15. Aqui, então, vai dar 27. Portanto, então, o custo da viagem de 5 vai ser igual. Qual o valor do litro que ele usou? 2,90 vezes 27. E aqui vai ser, então, R$ 78,30. R$ 78,30. E agora, é só a gente analisar aqui qual é o menor aqui, né? O menor foi o 1? Não. Aí o menor aqui entre eles foi quem? Foi o motorista, então, número 4, né? O motorista, então, número 4 teve o menor custo entre os outros aqui na viagem. Então, nosso gabarito, então, é o número 4. Então, gabarito aí, item D. Certo? Então, tá aí as nossas questões de hoje aí, então, do nosso programa Segundou com o Enem, na parte de matemática, né? Espero que vocês tenham gostado das questões de hoje. Lembrando que essa temporada de 2022 do Enem, né, termina então no dia 31 de outubro. Né, no caso, os programas ao vivo aqui na Twitch. Então, até a próxima semana.